Olá pessoal, que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Mais uma vez com vocês aqui hoje para lhe trazer uma reflexão muito legal, muito importante da palavra de Deus. Hoje nós vamos abordar dois assuntos. Primeiro, por que o Senhor Jesus ele aceitou a cruz, fazer a vontade do Pai? Porque você sabe que o Senhor Jesus ele aceitou a cruz de Deus em oferecer-se em sacrifício por nós, mas ele rejeitou o mundo que o diabo veio lhe oferecer. Só que tem muitas pessoas que têm feito ao contrário. Elas têm recusado a cruz e têm aceitado o mundo. E nós vamos falar sobre esse assunto para que você tenha o entendimento e veja para a sua vida qual o melhor caminho. Eu penso, e já falo desde já, que é a cruz. Melhor você aceitar a cruz, e vamos explicar o que representa essa cruz, do que você querer abraçar o mundo que o diabo tem oferecido a muitos e viver, sabe, uma vida de destruição. Então, eu separei aqui alguns textos para que a gente possa entender essa aceitação e que não foi a vontade do Senhor Jesus, não. Ele estava só cumprindo e obedecendo a vontade do Pai. Você pode acompanhar comigo e ler primeiramente no livro de João. João capítulo 6, no versículo 38, diz assim, ó. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha só o que disse o nosso Senhor Jesus. Eu não desci do céu para fazer a minha vontade, não. Eu desci para fazer a vontade daquele que me enviou. E quem foi que enviou o Senhor Jesus? Foi o Pai. Você já deve ter escutado em algum momento aquele texto que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou para o mundo, deu para o mundo a pessoa do Senhor Jesus, para ser o Cordeiro perfeito e morrer pelos nossos pecados, para que houvesse salvação para todos nós que estávamos perdidos em nossos delitos. E ele continua no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 39, dizendo assim, ó, lá no Getsêmani, e indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, e orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A gente vê aqui nesses versículos claramente que aquele sacrifício feito lá na cruz do Calvário não era a vontade do Senhor Jesus, mas foi exclusivamente a vontade de Deus expressada no Filho. Ele tomou para si a vontade do Pai, obedecendo o que o Pai pediu e queria. Tanto que ele chega a orar dizendo, olha, se for possível, que passa de mim esse cálice. Mas ele recobrando, ele falou, mas olha, meu Deus, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E é sobre isso que eu queria lhe dar a entender. Quando nós fazemos a vontade de Deus, pessoal, a gente não perde nada. Porque a vontade de Deus vai ter consequências na nossa vida. E consequências boas, consequências, sabe, aonde nós estaremos sendo sempre abençoados. Vê se você vai me entender. Quando você faz a vontade de Deus, você está trilhando por um caminho perfeito. Por um caminho onde você está plantando, e aquilo que você está plantando, você sabe que você vai colher, porque você está obedecendo o que ele está lhe orientando. É como Abraão. Você se lembra de Abraão? Ele era um homem avançado em idade, 75 anos, Deus o chamou, mas ele, por obedecer a Deus, ele foi a um destino de bênçãos.
Por mais que para os demais, para a sua família, parecia que ele estava, sabe, meio louco, que ele estava fazendo algo fora de uma consciência, mas ele colocou dentro de si o seguinte: se Deus está me pedindo, eu vou fazer. Até o ponto de oferecer o seu filho, Isaque, no altar. Mas Deus não fez aquilo, sabe, para destruí-lo ou para fazê-lo sofrer. Não. Quando a gente faz a vontade de Deus contrariando a nossa vontade, nós estamos apenas, sabe, trazendo para a nossa vida aquilo que Deus ele deseja. A palavra dele, os cumprimentos das promessas dele. Então, toda vez que a pessoa deixa de lado a sua vontade para fazer a vontade de Deus, ela não perde nada, ela só ganha. Se lembra que o próprio Senhor Jesus ele disse assim: olha, aquele que quiser ganhar, ele vai ter que perder. E aquele que perder, ele ganhará. Então, não tem como você fazer a vontade de Deus e você perder nessa vida. E mais, e no porvir, a vida eterna. Mas ao contrário de quando fazemos a vontade do diabo, porque ele ofereceu para o Senhor Jesus o mundo, mas o Senhor Jesus sabia quem era ele. E eu vou ler aqui para a senhora, para o senhor. Olha só o que diz aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Jesus recusou o pedido do diabo. Por quê? Aonde foi que o diabo fez o pedido? Está aqui, ó, em Mateus 4:8. Diz assim, ó: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Você vê aqui claramente o Senhor Jesus recusando aquela proposta. E, aos olhos humanos, parecia ser uma proposta boa, hein? E quantas não são as propostas boas que às vezes são oferecidas? De um pecado, de um erro. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. O diabo é mentiroso e pai da mentira. E sendo ele mentiroso, o Senhor Jesus sabia que aquela proposta era enganadora, era ilusória, era apenas para que ele pudesse cair na tentação. E quantas não são as pessoas que fazem a vontade do mal, mas depois elas próprias que vê as consequências de ter feito aquela vontade, de ter cedido a um pecado, de ter cedido à sua carne, a desejos ilícitos. Depois ela mesma se arrepende e ela diz: poxa, o que foi que eu fiz? Destruí meu casamento, destruí minha vida. Poxa, eu fazia a vontade de Deus, agora olha o caminho que eu estou tomando. Ela foi enganada, assim como Adão e Eva, se lembra? A serpente falou para eles: não, é certo que não morrerás, não. Não morrerás? Hoje a morte entrou no mundo por causa de quem? Por causa de Adão e Eva. Antes o ser humano não tinha sido feito para morrer. Ele ia estar sempre vivendo eterno diante de Deus. Mas o pecado gerou a morte. E há muitas pessoas morrendo espiritualmente e até fisicamente por certos erros, por certos pecados, por fazer a vontade do diabo. Então não vale a pena você querer abraçar o que o diabo lhe dá, porque ele é enganador e pai da mentira. Deixa eu repetir bem claro. O diabo é enganador e pai da mentira, e ele vai sempre vir com proposta para te enganar. Então rejeite sempre qualquer proposta que vem dele, porque vai ser uma ilusão para poder amanhã trazer consequências piores para a sua vida. Mas tudo que representa a cruz que Deus traz para você, a vontade de Deus, você sacrificar o que você gostaria de fazer para fazer o que Deus te pede, você pode ter certeza, vai ter consequências boas, vai ter consequências de bênçãos. Tanto que o próprio Cristo,
A Bíblia fala que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho confesse, todo joelho se dobre, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Deu poder a ele sobre os céus, sobre a terra, sobre tudo. Por quê? Porque ele se entregou em fazer a vontade de Deus. Se você faz a vontade de Deus, Deus vai te ajudar a realizar, sabe, aqueles sonhos e desejos que você tem tido no seu coração. Porque ele sabe do que você precisa. Não precisa você se deixar levar ou se seduzir pelo que o diabo quer que você faça. Porque mais tem Deus para te dar do que o diabo. Amém, pessoal? Então, eu queria deixar essa mensagem hoje com todos vocês. Jesus recusou o mundo que o diabo quis oferecer, lhe ofereceu, porque sabia que ele é o pai da mentira. Mas ele aceitou a cruz, porque ele sabia que fazendo a vontade de Deus, muito mais ele iria ganhar. Tá bom? Fica aqui essa reflexão e que Deus te abençoe.